O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos apresenta, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, uma viúva. A primeira leitura, tirada do livro dos Reis, apresenta uma pobre viúva que se encontra com o profeta Elias. Essa mulher tinha pouco alimento para alimentar a si mesmo e ao seu filho. E o profeta Elias, quando chega naquela cidade, pede àquela mulher que possa também alimentá-lo. Só que essa mulher resmunga, dizendo que tem pouco alimento, que mal daria ali para ela e para o filho. Mas o profeta Elias insiste e pede a ela o alimento, dizendo que caso ela venha alimentá-lo, o alimento não vai faltar na vida dela. E de fato, a palavra de Deus, a palavra do profeta, que Deus profere através de Elias, se cumpre na vida daquela mulher. Porque ela tem um gesto de caridade em compartilhar o pouco que tinha com o profeta. E aquele pouco alimento é capaz de alimentar o profeta, ela mesma e seu filho. E é interessante que a leitura diz que eles comeram e depois, durante muito tempo, o alimento se fez presente na vida daquela família. No Evangelho encontramos algo parecido. Uma viúva que vai ao templo e dá ali uma esmola. A sua esmola é a menor esmola de todos aqueles que lá foram. Porque ela ofertou somente 2 moedas, quase sem valor algum. Mas a oferta dessa pobre viúva é que agrada o coração de Cristo. Cristo está ali perto dos cofres do templo e observa cada pessoa que vai ali depositar a sua esmola. Muitos fazem a sua esmola uma esmola de grande quantia, mas essa mulher, ela faz diferente. Por quê? Porque ela doa tudo o que tem. O Evangelho diz que os outros deram aquilo que sobrara. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não precisa da nossa sobra. Deus precisa de nós inteiramente. A exemplo dessas 2 viúvas, nós devemos também praticar na nossa vida a caridade. Confiar na palavra de Deus e dar tudo o que temos a Deus. Como é a primeira viúva que soube compartilhar o pouco que tinha com aquele profeta. Meus irmãos, ninguém é tão pobre e miserável neste mundo
ao ponto de não ter nada para compartilhar com o irmão, a irmã mais necessitado. Todos nós possuímos alguma coisa que podemos compartilhar, que podemos ir em socorro daqueles que estão necessitados. Também, nesse evangelho, vale uma reflexão de como anda a minha vida de caridade. Será que eu sou capaz de ter um coração generoso para com Deus e para com os irmãos e irmãs? Deus não precisa das nossas obras, Deus precisa da nossa generosidade. E aqui vale um questionamento: como anda a minha generosidade com Deus? Quando anda o meu dízimo? Será que eu sou capaz de ser fiel ao meu dízimo, devolver a Deus as graças que Ele me concede? Porque tudo o que temos e possuímos é graça divina. A nossa própria vida é uma graça. Os bens que possuímos porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitira, não teríamos as nossas posses. E também será que somos capazes de olhar com um olhar misericordioso, compadecido com os mais necessitados? Meus irmãos, se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos seguir a Cristo, a caridade deve ser algo presente na nossa vida todos os dias. Quem é caridoso possui um coração humilde. Quem é caridoso foge da soberba. Quem é caridoso foge do egoísmo. Quem é caridoso é um verdadeiro discípulo de nosso Senhor. O evangelho de hoje começa falando justamente dos doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Eram homens versados na teologia divina, homens que entendiam das coisas do alto, homens que se debruçavam sobre as coisas de Deus. Mas esses doutores da lei tinham uma grande contradição, pois sabiam das coisas do alto, sabiam da teologia divina, mas não era capaz de viver de acordo com o mesmo conhecimento que eles tinham. Por isso que Jesus diz: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, receberão a pior condenação. Meus irmãos, nós precisamos ter uma coerência de vida. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, viemos à igreja, comungamos do corpo de nosso Senhor, escutamos a sua palavra, então isso deve ter uma implicância direta na nossa vida concreta. O que nós professamos deve condizer com aquilo que somos. Se somos discípulos de Cristo, a caridade deve fazer parte da nossa vida. Se somos discípulos de Cristo, nós não devemos então viver a fé somente com um aspecto exterior, se fazendo passar por homem e mulher de oração, por homem e mulher de Deus, mas o coração está distante de Cristo, e agir como esses escribas, que aparentam ser homens de Deus, mas vivem como se não fossem. Meus irmãos, a caridade nunca passa desapercebido aos olhos de Deus. A caridade cobre uma multidão de pecados. Se nós queremos reparar as ofensas que fazemos a Deus com nossos pecados, que nós então possamos praticar todos os dias a caridade. A caridade da mulher da primeira leitura não passou desapercebida aos olhos de Deus, a ponto que Deus retribuiu o alimento necessário para ela e para o filho. Certamente, se essa mulher se fechasse ao seu egoísmo e não compartilhasse o pouco que tinha com o profeta Elias, certamente depois o alimento viria a faltar. E o alimento não faltou, porque ela teve um coração generoso. No Evangelho,
a caridade dessa pobre mulher, depositando 2 moedas sem valor, mas era tudo que ela tinha. Então ela deu para Deus sem reservas. E logo a caridade dela ganhou o elogio de nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade dessa pobre viúva agradou o coração de Deus. Imagina essa mulher quando partiu desta vida e se encontrou com Jesus Cristo no céu, soube que aquele seu gesto agradou o coração dele. Que grande alegria, que grande júbilo. Meus irmãos, que os nossos gestos concretos possam condizer com a vontade de Deus, que a nossa caridade também possa agradar o coração de Cristo. Se nós, de fato, formos discípulos de Cristo e praticar aqui na terra a verdadeira caridade, certamente nós ganharemos o céu. Então, que Deus nos dê a graça de termos um coração generoso, um coração capaz de praticar a caridade, por amor a Ele mesmo, ou seja, por amor a Deus. Assim seja. Amém.